Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quero vos trazer uma mensagem da palavra de Deus que se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 13, 14 e 15. Uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente com você através desta palavra. A palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela é apta para discernir as intenções do coração do homem, que ela vai no mais profundo da nossa alma e pode, aleluia, discernir as intenções do coração do homem. Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 13, 14 e 15, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui a tirá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Essa história é uma história muito interessante, que fala de um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Fala que Jesus, aqui no versículo 3, que Jesus ele tinha acabado de deixar a Judéia, que ele iria para a Galileia, mas era-lhe necessário passar por Samaria. Aleluia. Então aqui fala que Jesus ele ia para a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. E existia no versículo 5, pois foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Ou significa, esta cidade de Sicar ficava em Samaria, e esta cidade era uma cidade muito desprezada, era uma cidade de pessoas que não eram consideradas, eram pessoas que eram rejeitadas pelos judeus, porque os judeus não conheciam os samaritanos como pessoas genuinamente judeus. Porque para entendermos isso, temos que voltar na história, nos anos 720 a.C., quando Israel foi dividir o reino, que existiu o reino do norte e o reino do sul, e Samaria era a capital do reino do norte. E quando Samaria foi invadida pelos assírios, que levou muitos judeus cativos para a Síria, e ali ficou um pequeno número de judeus. Eram agricultores, pessoas simples, e ficaram ali. E logo após a invasão, o que aconteceu? O imperador daquela época invadiu Samaria. Agora ele, que vieram muitas pessoas de outros países, como Babilônia, e fez-se uma mistura em Samaria. E o que aconteceu? O povo que antes era considerado povo de Deus começaram a se misturar com outras raças, com outros povos, e esses povos traziam consigo outros
costume, outros deuses, e esses se misturaram. E isto que causou a divisão, né? Isso que causou a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. E Jerusalém, a capital religiosa do reino do sul, que aonde o povo de Deus adoravam a Deus, em Jerusalém, no templo, não consideravam mais os samaritanos como pessoas genuínas, porque se misturaram com outros povos, casaram com outras mulheres estranhas, e por isso esta rixa, esta divisão. Então Jesus, voltando ao assunto, Jesus passa por Samaria, vai até Sicar, para chegar na Galileia. E essa viagem era um percurso de aproximadamente 3 dias. E Jesus, como ele veio para trazer a salvação aos homens, e como Jesus não faz exceção de pessoas, e a Bíblia diz que ele estava indo pelo caminho, foi até o poço, né, o poço de Jacó, e ali ele descansando, repousando, diz que era hora sexta. A hora sexta significa era o meio-dia. O dia estava muito quente, né? Ele estava fadigado, cansado da viagem. E aproxima-se então uma mulher samaritana. Esta mulher que provavelmente era uma mulher que não era bem vista. E aquela mulher, ao se aproximar daquele poço, se depara com um homem que até então era para ela uma pessoa estranha, até porque naquela época não tinha esse costume de mulher se comunicar com homem. Mulher não poderia se comunicar assim com homem, ainda mais estranho. E Jesus começa falando para aquela mulher, né, dai-me de beber. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. E aquela mulher com certeza estranhou, porque os judeus não se davam com o samaritano, e ela ficou surpresa por Jesus pedir a ela água, porque até então ela jamais imaginaria que uma pessoa estranha viesse falar com ela. E aqui nós vemos que Jesus, ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus nos ama. E aquilo chamou a atenção daquela mulher. Por Jesus ser um judeu e ela samaritana, que era um povo não considerado, era um povo desprezado, este homem falando com ela, para ela era algo muito, não era muito comum. E Jesus começa um diálogo com ela, pedindo ela água. E aqui nós vemos no versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes pediria e eles te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus começa ali usando um diálogo com ela da necessidade física, né? Ele pede água a ela, para saciar a sua sede. E Jesus falou para ela, se você soubesse, se você discernisse o dom de Deus, aquele que te pede água, era tu que lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus passa neste momento a querer trazer esta mulher, chamar a atenção dela sobre a sua necessidade espiritual. E até então, esta mulher ainda não estava a entender. Era comum naquela época as mulheres, né, ainda mais as mais novas, ir buscar água no poço. E com certeza esta mulher ela era não muito considerada, porque ela escolheu a hora mais quente, o horário mais
digamos assim, não apropriado para isso, ao meio-dia. O costume era que as mulheres iam sempre no final da tarde. Nós vemos aí que esta mulher, ela se sentia talvez rejeitada, se sentia não valorizada, mas mesmo assim Jesus, ele tira o seu tempo para dialogar com essa mulher e para lhe levar a reconhecer que ela precisaria ter um encontro com Jesus, um encontro com o Mestre. E esse diálogo se estende, esse diálogo continua, e até então ela não estava sabendo discernir o que Jesus queria dizer para ela em relação à sua vida espiritual. Então o que acontece? No versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva. Então ali desperta uma curiosidade dela para saber como é que Jesus ia lhe dar águas vivas, sendo que o poço era fundo. Ela não estava ainda entendendo das questões espirituais, da sua necessidade espiritual. Então, no versículo 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhes der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então aqui Jesus continua dialogando com ela, mas ela ainda não entende o que Jesus quer dizer. Então no versículo seguinte nós vemos aqui Jesus então começa a falar, a revelar a intimidade daquela mulher, porque até então ela não estava apercebida da sua necessidade espiritual, ela estava muito ocupada com o seu dia a dia, com seus afazeres, e muitas vezes acontece isso conosco. Nós estamos tão ocupados, tão atarefados, tão agitados, que nós esquecemos das nossas necessidades espirituais. Nós esquecemos que nós temos uma alma que necessita de Deus, que nós precisamos também, assim como o nosso corpo precisa de água, assim como nós precisamos de água para sobreviver, nós precisamos também, aleluia, do nosso alimento espiritual, para que nós possamos viver espiritualmente. E este alimento é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos alimenta. Então Jesus, ele continua o diálogo com esta mulher, e ele fala: disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e venha cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos e que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus começa a revelar a vida daquela mulher na sua intimidade, que até então ela jamais imaginaria que alguém fosse revelar a vida dela. Então Jesus fala do seu passado, da sua intimidade, da sua frustração, na área, vamos dizer, conjugal, do seu relacionamento. Ela já tinha 5 maridos, quem sabe já tinha falecido, e agora ela tinha um que não era seu, que a sua vida conjugal não estava muito bem, a sua vida sentimental não estava bem, né? E Jesus, como conhecedor de todas as coisas, ele queria, naquele dia, salvar aquela mulher, queria curar, tratar daquela mulher na sua intimidade, na sua necessidade espiritual, da sua alma, do seu ser espiritual. E Jesus, como ele se importa conosco, como ele veio a este mundo para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar uma vida eterna, para fazer em nós jorrar águas vivas, água gerada pela palavra, pelo Espírito Santo em nós, aleluia, que jorra para a vida eterna, uma alegria, um gozo que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 19, ela reconhece que Jesus não era um homem qualquer,
né? Ela fala: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Ela reconhece que Jesus é um homem de Deus, porque acabara de revelar algo tão íntimo da sua vida, tão pessoal. Então agora a mulher começa a entender que Jesus era um homem de Deus. E nos versículos seguintes nós vemos que ela ainda tinha algumas dúvidas em relação a como agradar a Deus. E ela começa a perguntar aonde deveria adorar, porque antigamente uns adoravam em Jerusalém, outros no Monte Gerizim. Então haveria ainda uma dúvida quanto à adoração a Deus. E Jesus fala para ela que o tempo viria, né, e que era agora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, não importaria o lugar. O importante era que os que adorassem em espírito e em verdade. Então o encontro, nós vemos aqui aquele encontro daquela mulher com Jesus, mudou a vida dela. Mudou totalmente a vida dela, que ela apenas queria pregar, falar daquele encontro de Jesus. Nós vemos aqui nos versículos seguintes, e a mulher começa então a reconhecer que ele era um homem de Deus. E no versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que o Messias que se chama Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E sabe o que Jesus fala no versículo 26? Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes Deus fala conosco. Deus fala conosco de várias formas. Deus, Ele quer nos chamar a atenção. Ele quer nos atrair para Ele. E acontece coisas nas nossas vidas que Deus permite que aconteça, para que nós venhamos reconhecer que nós precisamos dEle, que nós precisamos estar com Ele, precisamos, aleluia, nos aproximar dEle, para que Ele cuide da nossa vida, das nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. E disse que aquela mulher então, no versículo 28, deixou então a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquela mulher ficou tão maravilhada, ela ficou tão entusiasmada, tão feliz, que ela então esqueceu da sua necessidade ali física de tirar água do poço, e agora aquela mulher começou a entender, aleluia, que Jesus, ele estava querendo saciar a sua sede espiritual, a sua vida espiritual. O Senhor estava querendo curar a sua alma dos seus traumas, das suas tristezas, das suas angústias. E a Bíblia fala que a mulher, ela então deixou todos aqueles afazeres dela e correu, foi para a cidade anunciar tudo o que tinha acontecido. E ela começou a falar para os homens e fez uma interrogação: porventura não é este o Cristo? E aquelas pessoas ficaram curiosas para saber quem era este que tinha, aleluia, revelado a vida daquela mulher. E aquela mulher começou a propagar as boas novas. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele é essas boas novas de salvação. Ele é, aleluia, o caminho que nos leva a uma vida eterna, a uma vida, aleluia, plena com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher começou a anunciar a salvação do Senhor. No versículo, louvado seja Deus, no versículo 42 diz assim: dizia a mulher: já não é pelo que tu
já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, é este Cristo que eu vos apresento. É este Jesus verdadeiro que deseja, aleluia, salvar a sua vida. Quem sabe você é desprezado, rejeitado, mas eu quero te dizer que o Jesus que eu creio, o Jesus da Bíblia, o Jesus que morreu pelos seus pecados, ele não despreza, aleluia, ele não te despreza, ele não te rejeita, ele te ama porque você tem uma alma que necessita da sua salvação. Quem sabe você tem ido buscar em várias fontes, saciar a sua sede, aleluia, preencher o vazio da sua alma, preencher, aleluia, aquilo que você sente, aquela insatisfação, aquela tristeza. Quem sabe você tem ido buscar, aleluia, na fonte das drogas, da bebedeira, do álcool, da prostituição, através de muitas coisas, mas eu quero te apresentar a fonte verdadeira, a fonte de vida eterna. Aquela mulher ia até naquele poço, quem sabe quantas vezes ela iria ali, mas só Deus conhecia a sua alma, a sua necessidade espiritual. Quem sabe aquela mulher se sentia menosprezada, rejeitada, desvalorizada, mas Jesus, ele teria que ir até a Galileia, mas era necessário passar por Samaria. Jesus, se for necessário, ele passará por Samaria, onde você está, nesta situação que você está. Ninguém olha para você, ninguém lhe dá valor, todo mundo lhe rejeita porque você não tem talvez uma posição social elevada, um grau elevado de ensino, de faculdade, mas Jesus, ele olha para você com amor, com compaixão, com misericórdia. Ele olha para você, aleluia, com zelo, com compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. É esta mensagem que eu trago para você nesta noite. Jesus, ele é a fonte de vida eterna. Jesus tem vida nova para você. E tu ficarás tão maravilhado no que Deus irá fazer na sua vida quando você reconhecer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, aleluia, enviado por Deus, aleluia, para salvar-nos dos nossos pecados. Quando você reconhecer que você precisa da sua graça, do seu perdão e da sua misericórdia, você verá as maravilhas que Deus fará dentro de você, em você e através de você, porque Deus, aleluia, ele nos chamou para viver uma vida nova, em novidade de vida. Jesus veio para nos trazer uma vida eterna, uma vida espiritual, uma vida, aleluia, cheia da sua paz, do seu amor, da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. E você ficará tão maravilhado que você vai desejar, aleluia, transmitir, passar para outras pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida, e as pessoas passarão a ter curiosidade em conhecer a Deus e ver o que Deus tem feito, aleluia, e querer desejar a mudança, a transformação, aleluia, que Deus fez na sua vida. Eles passarão a desejar também uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida abundante na presença de Deus. E as pessoas verão, experimentam com a sua própria vida que Jesus Cristo, aleluia, ele vive, que Jesus Cristo, aleluia, ainda opera maravilhas, ele ainda opera milagre, ele ainda cura, liberta, ele ainda transforma a vida, porque o cristianismo, ele é isso, ele se baseia na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o ungido de Deus, o Messias prometido, que veio para transformar nossas vidas, do nosso lamaçal de pecados, nos limpar, nos purificar com seu sangue e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.
E quem sabe você está ouvindo esta mensagem, aleluia, e ela fala ao teu coração. Você tem rejeitado as oportunidades, você tem não aceitado, aleluia, a graça de Deus. Você tem dito, não estou preparado para esta decisão tão séria, eu não tenho força. Eu quero te dizer que Deus é aquele que te capacita, é o Espírito Santo que te dá força. Se você der um passo na fé, como esta mulher, ela acreditou em Jesus, ela acreditou que ele era o Cristo, o Messias, aleluia. Se você der este passo na fé e acreditar que Jesus, ele é poderoso para te libertar dos teus pecados, desse estado de miséria, desse estado, aleluia, que você não aguenta mais, não suporta mais, aleluia, a sua vida não tem sido mais uma vida satisfatória, uma vida agradável, uma vida de paz, de felicidade. Eu quero te apresentar Jesus, aquele que pode mudar a sua vida. Se você tomar esta decisão, Jesus, aleluia, ele irá ao teu encontro, ele irá te purificar dos seus pecados e te fará uma nova criatura, porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. É esta mensagem que eu deixo para você nesta noite. Jesus, ele é a fonte de água viva. Assim como ele transformou a vida desta mulher, ele pode transformar a sua vida. E ela se tornou uma missionária, onde ela anunciava a palavra, aquilo que Cristo tinha feito. Jesus quer fazer maravilhas também na sua vida. Jesus quer te transformar, tirar de você, aleluia, essa tristeza, esta angústia, esta depressão que te consome, que te deixa sem fazer nada, que te deixa inoperante, que te deixa cabisbaixa, que te deixa presa, que te deixa em um estado de impotência. Jesus Cristo, ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele pode te levantar, te erguer, independente do que você tenha feito. Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados e assim nos transformar em uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não fique neste estado, não fique achando que você não merece. Nós não merecemos de fato. É a graça de Deus, é o dom de Deus, é um presente de Deus, a salvação. Receba este presente, receba esta graça, este dom de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele pode mudar a sua vida, a sua história. Receba esta palavra, saia deste estado que você está, saia dessa situação. Jesus tem vida nova para você, Jesus tem alegria para você, Jesus tem paz para você, tem esperança para você, e o mais que tudo, ele tem vida eterna para você. Aleluia. A Bíblia diz que as coisas deste mundo passam com as suas vontades, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá. Saiba de uma coisa: a vida é passageira, a vida ela é muito curta. Quantos jovens, quantas pessoas, elas partiram de nós para uma eternidade por causa da imprudência, por causa muitas vezes de não valorizar a sua vida, de não apreciar, zelar pela nossa vida. A Bíblia diz que existe dois caminhos, existe apenas dois caminhos, o céu ou o inferno. Mas a Bíblia diz também que o prazer de Deus, que a vontade de Deus é que todos chegam a arrependimento e sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. Mas entenda uma coisa: existe algo que Deus nos deu, que Ele jamais tocará, que Ele jamais que Ele jamais irá desrespeitar, que é o livre-arbítrio que Deus nos deu, e Ele não nos toma. Ele nos respeita em nossas decisões. Por mais que Deus se entristece
como algumas de nossas decisões, ele nos respeita. Ele não vai nos obrigar a fazer algo. Nós temos o livre-arbítrio. Tem pessoas que morrem prematuramente, parte de nós prematuramente, por causa da imprudência. Não é que aquela era a vontade absoluta de Deus, não. Existe um versículo que diz assim, o Senhor falando para o povo de Israel: por que devereis morrer, ó casa de Israel, antes que se arrependa do seu mau caminho e viva? Louvado seja Deus. Então existe situações que nos levam à morte, que nos levam a um caminho de morte, um caminho de destruição, mas não é que Deus queira aquilo para nós, é que nós decidimos fazer aquilo, seguir aquilo. A Bíblia diz que Deus se entristece, e com certeza Deus, ele se entristece com nós em algumas decisões que nós tomamos, algumas atitudes, mas ele respeita. Ele jamais nos obrigará a fazer algo, mas ele quer que nós seguimos ele por amor, por reconhecimento do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Jesus veio, o Senhor Deus pegou o seu melhor, o seu filho, ele enviou o seu filho, e ele veio a este mundo, tomou a nossa natureza. Ele se fez carne, ele se fez humano, ele se tornou um de nós. Ele entende-nos, ele entende a nossa fraqueza, ele entende as nossas limitações, o nosso sofrimento, porque ele também passou por isso, ele sofreu também, ele passou por solidão, por desamparo, ele passou por tristeza, ele teve cansaço como nós também, ele teve sede, ele teve fome. Tudo isso por nossa causa. Ele tomou sobre si o jugo que pesava sobre nós, o jugo do pecado, aleluia, louvado seja o nome. O jugo, aleluia, o preço do pecado, ele carregou sobre si. Ele tomou aquilo que era para nós sofrermos. A punição dos pecados, ele tomou sobre si, ele levou sobre si a nossa transgressões, a nossa miséria, os nossos pecados, ele tomou sobre si. Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Ele veio para esta missão, ele era consciente e ciente da sua missão. Ele já via a cruz, ele via o sofrimento que ele iria enfrentar. Ele suou sangue no Getsemane, ele suou sangue, ele transpirava, ele sentia medo, ele tinha calafrios, ele suava. Mas além da cruz, ele viu, sabe quem? Ele viu a mim e ele viu você. Ele nos viu, por isso que ele foi até o fim. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso ele fez por nos amar, por nos querer de volta à comunhão com ele, para nos trazer de volta, aleluia, a comunhão com Deus, aleluia, nos trazer de volta, aleluia, a um relacionamento pessoal com Deus, a uma reconciliação com Deus. Foi isso que ele fez, por nos amar. Aleluia, ele não vendo apenas, aleluia, uma parte de pessoas, não, ele fez isso por todos nós. Por isso que a Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não existe outro em quem nós podemos ser salvos, a não ser através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele fez tudo isso porque ele nos ama. Deus, ele nos ama tanto, que ele nos dá todos os dias a oportunidade de nós nos arrependermos, reconhecermos o seu sacrifício na cruz e rendermos-nos a ele. Reconhecemos que sem ele não dá para viver neste mundo, que sem ele não vale a pena viver.
que sem Ele a vida jamais fará sentido. Entenda isso. Você pode correr para todos os lados, você pode acumular todas as riquezas deste mundo, mas você nunca será uma pessoa completamente feliz se você não estiver em Cristo Jesus, se a sua vida não estiver, aleluia, na vontade de Deus, diante do propósito que Deus te criou, que a Bíblia diz que Deus nos fez para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. Você pode presenciar, vivenciar as melhores coisas desta vida. Você pode visitar os lugares mais lindos desta vida, mas a sua vida nunca terá satisfação, nunca será preenchida se não for pela presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você receba esta palavra. Entenda que Deus te ama. Ele ama você. Ele ama. Você pode ter fracassado. A sua vida pode ter sido uma vida de fracassos, de derrotas, de você não ter conseguido, aleluia, fazer aquilo que é correto. Mas a partir do momento que você se disponibilizar, se dispor de coração, dizer: Deus, eu não tenho conseguido até aqui, Senhor, mas eu não quero continuar nesta vida. Por isso eu reconheço que sou pecador, e tu sabes que sou, mas eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão, eu preciso, Senhor, aleluia, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me purifica com seu sangue. Tenha certeza que Deus, Ele é misericordioso para lhe perdoar, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará em sua presença. Em nome de Jesus Cristo, você tem valor para Deus, você é precioso para Deus. Talvez para o mundo não, para algumas pessoas não, mas para Deus você é precioso, você é uma joia rara para Deus, porque Ele te ama, aleluia. E esta é a mensagem de Deus para nossas vidas. Independente, Ele nos ama e quer nos salvar. Isto é fato, isto é, aleluia, algo concreto. Ele quer nos salvar, Ele nos ama, entenda isso. Ele te ama. Se o homem te rejeita, Ele te aceita. Ainda que meu pai ou minha mãe me rejeitar, o Senhor me acolherá. Louvado seja Deus. Sinta-se amado por Deus, sinta-se amado por Deus. Aleluia, que Ele possa cada dia, aleluia, trabalhar em sua vida, e que você reconheça hoje que você precisa urgentemente correr para os seus braços, para a sua presença, aonde Ele tem deleites de alegria, e onde Ele tem um banquete preparado para você espiritualmente, onde você experimentará, aleluia, algo novo, algo antes que você nunca viveu, e você vai dizer: era isto que eu precisava, era isto que faltava na minha vida, era eu estar na presença de Deus e viver a vida que Deus tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a certeza, aleluia, a convicção de que a sua vida nunca mais será a mesma. A partir do momento que você tiver um encontro com Cristo, aleluia, a sua vida mudará completamente. Jesus promete estar conosco todos os dias. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida começa a estar no controle dele. Aleluia, ele promete estar conosco, cuidando de nós, cuidando da nossa vida, seja no sofrimento, seja na dificuldade, ele estará provendo, aleluia, trazendo a sua providência para conosco e nos ensinando como filho a ter uma vida digna, uma vida cheia de fé e de esperança. Eu quero nesta noite, aqui é noite, eu quero neste dia, neste momento, orar pela sua vida. Eu quero orar por você, e eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder que há no nome de Jesus. Ele pode te libertar, Ele pode te tornar uma pessoa feliz. Sim, você vai ser feliz, sim, em nome de Jesus. Jesus nos fez para ser feliz em sua presença. Ele pode te libertar, aleluia, desta depressão. Ele pode te libertar, aleluia, de todas as suas culpas, dos seus pecados.
Ele pode te libertar e tornar você uma pessoa, aleluia, obediente, uma pessoa honesta, sincera, uma pessoa, aleluia, que tenha valor diante da sociedade, reconhecida como uma pessoa de Deus, transformada pelo poder do Senhor. Eu quero orar por você. Você tem tido vontade de mudar de vida, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, mas o inimigo tem colocado na sua mente que você não merece, que você fez isso, fez aquilo. Eu quero te dizer que Jesus, ele levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Não ouve a voz do inimigo. Jesus tem vida nova para você. Jesus tem vida nova para você. Eu digo isso com convicção. Ele tem vida nova para você, meu querido e minha querida, que está me ouvindo agora e que irá me ouvir. Procure, aleluia, buscar a Deus enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor. Invoque-o enquanto está perto. Saiba que Jesus virá. Jesus, ele voltará, aleluia, ele buscará a sua igreja, o seu povo, aleluia. Se vocês prestarem atenção, estiverem atentos, louvado seja Deus, no que está acontecendo no mundo, aleluia, vocês perceberão que isto é o cumprimento da palavra de Deus, aonde há muitas guerras, há muitos terremotos, há muito desamor, não há mais aquele amor, muito egoísmo, tudo isso, muita frieza do homem, tudo isso é por causa da apostasia, do afastamento das pessoas de Deus. Mas Deus nos chama ao arrependimento, Ele nos chama para uma vida eterna, para que quando Ele vier, nós subirmos com Ele para o céu de glória. Louvado seja Deus. Eu deixo a vocês esta mensagem de Deus, da palavra de Deus, estas mensagens, essas palavras de vida, e que pode te levar a uma vida nova, a uma vida com Deus, a uma vida plena na presença de Deus. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero clamar a Deus, pedir a Deus por sua vida, para que Ele venha gerar no seu coração arrependimento, para que Ele venha gerar no seu coração o desejo de conhecer Ele, de conhecer Ele na sua intimidade. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu falei da Tua pessoa, Jesus, porque Tu és o único que pode transformar a nossa vida. Nós tentamos, ó Deus, muitas vezes com as nossas forças, mas, Senhor amado, nós devemos reconhecer que sem Ti não dá. Não dá para tornar pessoas melhores sem Ti, Jesus, neste mundo. Senhor, não dá para sermos, ó Pai, aleluia, pessoas, Senhor, diferenciadas, se estamos distante do Senhor. Eu quero neste momento, Pai, orar, Senhor, por estas pessoas que estão me ouvindo e que irão me ouvir, Senhor amado, neste vídeo, Pai. Que o Senhor possa, Deus, aleluia, Pai amado, visitá-los, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, Senhor, que o Senhor possa convencê-los, ó Pai, dos seus erros, a nós todos, dos nossos erros, dos nossos pecados, Senhor, e nos rendemos a Ti, Pai. E render, Pai amado, de corpo e alma e espírito, Senhor. Reconhecer que não dá para viver mais sem Ti, Senhor. Não dá mais, Senhor, para andar vegetando neste mundo, peregrinando, Senhor amado, como pessoas sem direção, sem rumo e sem destino e sem propósito, ó Deus. Toma, Senhor, cada vida em Tuas mãos. Repreenda toda ação, toda obra de Satanás contra estas vidas, ó Pai. Toda corrente que os aprisiona, toda prisão. Em o nome de Jesus, ó Deus, Tu nos chamaste para vivermos em novidade de vida, em uma vida em Cristo Jesus, aonde, Senhor, o Senhor nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, já não há mais nenhuma condenação, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pai Celestial, eu coloco estas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, liberta, Senhor, liberta-os, ó Deus. Liberta, Senhor, de todos os traumas, de todas, Senhor, de qualquer correntes, qualquer, Senhor, ação do mal, Pai, prendendo a alma destas vidas.
Abençoe, Pai. Liberta da depressão. Liberta, ó Deus amado, repreenda todo espírito de depressão, todo espírito maligno, Senhor, que atormenta esta mente, esta alma, Deus. Tu vieste, Jesus, para libertar os cativos, aqueles que estão com as almas oprimidas. Tu vieste para trazer boas novas, para trazer, Senhor amado, uma vida plena, Senhor, uma vida de gozo e de paz na Tua presença. Eu vos entrego em Tuas mãos, Jesus, que o Senhor toque no seu coração, na sua alma, Deus, neste dia, em o nome de Jesus, que aqueles que venham ouvir esta mensagem, que sejam impactados, sejam tocados pela presença do Teu Espírito Santo, porque não é por força nem por violência, não é pelo meu muito falar, mas é pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Em o nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por este momento, Senhor. Receba, Senhor, a nossa vida como um cheiro suave em Tua presença. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém, e louvado seja Deus. Receba, meus queridos, esta palavra. Receba em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Saiba que Ele te ama. Saiba que Ele deseja ter comunhão com você, que Ele deseja transformar a sua vida. Você pode ter perdido muitas coisas. Você pode ter perdido um ente querido seu, pode ter perdido muitas coisas, e isso te faz falta. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele pode suprir essas suas necessidades. Ele pode, mesmo assim, fazer de você uma pessoa contente, uma pessoa feliz em sua presença. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e os seus sentimentos, em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço. Fique com Deus. Fique com Jesus, porque Ele é aquele que pode transformar a sua vida. Um forte abraço. Até mais.